Nesse vídeo, nós vamos usar 2 vídeos como base, como referências para a gente fazer algumas reflexões e alguns apontamentos. Um deles é da Sara Sheva, o outro é de uma moça chamada Marcela Malvar. E deixa eu explicar uma coisa aqui. Nós não falamos mal de mulher aqui no canal. Aqui não é um canal para se falar mal de mulher. A gente fala sobre o mal que muitas mulheres praticam e o objetivo aqui é fazer ver o erro para restaurar, para ajudar mulheres e homens, para ajudar também a família, os filhos, os relacionamentos humanos e principalmente o reino de Deus e a sociedade. Porque quando a gente traz a verdade, traz luz à verdade, o mal tem de desaparecer. E o mal não tem de ser escondido, não tem de ser preservado. É difícil, porque o que a gente faz de errado, a gente quer esconder mesmo, a gente não quer mostrar. Mas para que haja cura, a Bíblia mesmo fala, confessei os meus pecados. E também a Bíblia fala assim, quando eu não confessei os meus pecados, até os meus ossos sentiam que estavam moídos. Então, a gente tem de ter consciência de que não podemos nos calar e falar a verdade, porque só o fato de você falar a verdade, você já causa um rebuliço terrível no inferno. Mas então, já vamos lá logo. Vamos aqui para o vídeo da Sara Sheva, e ela falou umas coisas bem fortes aqui nesse vídeo. Homens estão com muito medo de se relacionar, independente da idade. Por quê? Porque hoje, na igreja, eles não encontram um diferencial do comportamento das mulheres. Hoje, o que está acontecendo? O homem sofre mais que a mulher. Porque o homem não tem aonde procurar. Porque se ele for na igreja, tem cachorro na igreja. Cara, sempre existiu Kenga, sempre existiu cachorra, sempre existiu a mulher que não estava afim de coisa séria. Sempre existiu. Só que o cara, quando ele queria estabelecer uma família, o que ele fazia? Cara, eu vou casar com a menina de família, uma menina direita, que não vou virar um alce chifrudo. Eu vou ser um cara que vou ter uma mulher fiel a mim. Meninas que vêm do mundo, como eu vim, e chegam na igreja hoje, muitas não têm o que eu tive, discipulado, aconselhamento, ensino. Continuam com a roupa de piriguete. Porque a roupa não revela o caráter, mas ela revela a sua intenção. A roupa revela o caráter, sim. A roupa mostra o que está profundamente no inconsciente e nos padrões de crença daquela pessoa. Nenhuma mulher que é uma mulher que verdadeiramente abomina determinadas coisas, ela vai entrar naquilo um pouquinho, um tantinho. É só... Não, ela não vai, ela não entra. Tudo ela entende, ela tem uma percepção que, se não é uma percepção espiritual, é uma percepção natural das coisas. Ela tem visão natural das coisas e ela não vai por aquele caminho porque ela sabe que ela não quer aquele caminho. Esse tanto de problema que a gente vê hoje na vida das mulheres é uma destruição de moral e de caráter, sim. E a Sara Sheva, a gente já falou aqui no canal que pastora é errado, que isso é antibíblico, que não é certo. Ela tem muita coisa para aprender, como eu também tenho muita coisa para aprender. Todos nós temos. Nós não somos perfeitos em todo o nosso conhecimento das coisas. Então a gente erra. E erra feio. Quantas vezes eu já errei aqui no canal? Já devo ter errado, né, com minhas opiniões, com minhas falas. E também ela aqui, olha, de vez em quando eu pego ela pisando na jaca terrivelmente, porque sim, a roupa, e principalmente a roupa, fala muito de caráter. A roupa, a postura, se desfigurar fazendo tatuagens pelo corpo afora, tanto para homens quanto para mulheres, a roupa fala sim e fala muito de caráter. Prostituta não se veste burca, senão ela não vende produto. A mãe de família, se tiver com mini saia andando na Paulista de madrugada, vai ser confundida sim com a prostituta. Não é questão de preconceito, é questão de comunicação. Se a mulher tá vestida igual uma Kenga, o que ele olha e ele faz? Ele fala assim, pô, velho, jamais iria querer assumir essa mulher como namorada. Pô, como é que eu vou levar essa mulher numa reunião com meus amigos no churrasco? Meus amigos vão ficar tudo em cima dela. Ela anda nua, com a leg arrochada, os peitos pulando pra fora. É bonito pra você se excitar? É uma coisa. O problema é quando é pra galera. Tu quer dividir tua mulher com a torcida do Corinthians, do Santos? Tu não quer. Então, ela fala muita coisa certa, muita coisa boa aqui, que verdadeiramente a gente precisa observar
E não adianta observar e não trazer para a vida e não viver. Os homens têm mais do que nunca de se firmar, tomar uma decisão assim e ser firme, porque o homem tem de entender que quem tem de depender é a mulher. Não é o homem depender de mulher para viver. O homem não tem de depender de mulher para viver, porque o homem não se define por mulher. O homem tem de criar convicção e firmeza dessas coisas e sair da dependência emocional. Quando ele se firma, só esse fato dele se firmar e não depender mais de mulher, pronto, ele já derruba completamente as armadilhas do inimigo. E alguém pode dizer assim, do que a Sara Sheva disse: ah, mas eu conheço uma prostituta lá que ela se veste melhor do que muita mulher. E aí, como é que fica a questão do caráter? Ela está teatralizando uma pessoa que ela não é, e você sabe que ela é uma prostituta. Então também ela nem está conseguindo fingir que ela não é o que ela quer demonstrar que é. Mas as mulheres que já se vestem de modo indecente, provocativo, estão na mesma condição, e isso não vai mudar, porque uma lá, aquela exceção no meio de todas as regras, fez uma coisa diferente. Isso não muda a realidade. Você querer manipular a realidade não muda a realidade. Tá vendo? Toda essa armadilha que montaram para cima da figura do homem, para destruir o homem do seu lugar que foi estabelecido por Deus, como que não dá certo? Porque não adianta tentar manipular, tentar teatralizar, não adianta. O que é, e mesmo que a gente queira usar subterfúgios e desculpas, não vai deixar de ser. Agora vamos ver o vídeo da Marcela Malvar. Por que os homens estão com medo de se relacionar? Gente, eu quis muito abordar esse assunto nesse vídeo porque eu vejo que não é muito falado. Eu vejo as mulheres solteiras falando: nossa, tá muito difícil arrumar um cara bacana, e de fato tá mesmo. Eu sou casada, mas a gente vê que isso é uma reclamação geral. Mas assim, se a gente for a fundo, dá pra entender a cabeça dos homens. Você sabia que hoje muitos homens, de fato, eles estão muito resistentes a ter uma relação por medo de golpe? Pasmem, gente, tem mulher que faz uma falsa acusação na Lei Maria da Penha com a finalidade somente de obter algum benefício financeiro. E que fique claro, eu não tô aqui pra passar pano pra homem abusador, mas eu também não passo pano pra mulher interesseira. Vou dar um exemplo. Ninguém defende homem que faz mal, como também a gente não pode defender as mulheres que estão fazendo coisa errada, porque é muita coisa, é loucura. Não vê por esses dias aí, a outra degolou o marido dela e foi pra festa dançar. Mas aí teve um cara que transferiu a outra pro além e foi lá no dia do sepultamento, tava lá. Ok, os dois não prestam, os dois não valem nada, os dois não têm de serem defendidos. E não importa o que o outro fez, eles fizeram errado, eles não deveriam ter tomado esse caminho, não deveriam estar nessa condição de problema mental. Não é nem problema mental, porque a gente fala isso, mas isso é endemoniamento mesmo, é possessão, é o mal que tomou conta da vida daquela pessoa. Se você não é cristão, se você é um ateu, então a possessão é a mesma coisa do mal tomar conta da vida da pessoa, você ser possuído pelo mal, pelo espírito das trevas, tudo aquilo que é ruim. Eu creio em demônios. E aí a pessoa não é menos culpado porque deixou o inimigo atuar sobre sua própria vida, porque ele tem livre-arbítrio, ele tem direito de escolha. E depois, o fato dele ter se deixado possuir pelo diabo não serve como justificativa diante de Deus quando ele se apresentar diante do tribunal de Deus. Eu fui possuído, eu fiz tal coisa porque eu estava possuído. Ok, você pecou da mesma forma e a sentença é essa. Deus não aceita justificativa, Deus não aceita desculpa, porque ele nos deu capacidades intelectuais de decidir. A gente tem livre-arbítrio, a gente tem consciência e a gente sabe discernir e tem de saber discernir entre o bem e o mal e sufocar o mal na nossa vida. Esse é o projeto de Deus para nós, que a gente saiba tomar decisões sábias. Então, não existe a gente querer fugir da realidade e depois maquiar e achar que, de alguma forma, a gente vai sair beneficiado daquilo. Não é. Você é responsável pelas suas ações e vai ter de dar conta delas em todas as instâncias e circunstâncias da vida e da morte.
Exemplo aqui pra vocês, ó. Você começa a namorar um cara e começa a morar com ele. Você vai pra casa dele e começa a morar com ele. Aí vocês têm alguma discussão, você abre uma queixa contra ele na Lei Maria da Penha, porém é uma falsa queixa. Até o cara provar que a sua queixa é falsa, o cara pode simplesmente ser expulso da casa dele, a mulher ficar lá e acontecer o famoso golpe de patrimônio. Ela simplesmente limpa a casa do cara. Isso não é história de filme não, gente. Tá cheio de casos assim, é só vocês procurarem na internet. Mesma forma. Aqui na minha cidade mesmo, uma fez esse negócio, né? A casa era dos dois lá, que eles construíram. Não era a casa dos dois, era alugada, na verdade. Só as coisas que eles tinham comprado e colocado dentro da casa. Mas os dois trabalhando juntos tinham comprado, pagando metade cada um. E daí ela botou uma medida protetiva no cara e colocou um caminhão lá e limpou a casa. Quando o cara saiu, não tinha nada mesmo. Tava lá a casa, né, que eles tinham alugado e tal, mas cadê a mulher com as coisas? Também que eles têm muita resistência da tal pensão socioafetiva. Inclusive, eu já fiz vídeo falando aqui que é quando o cara começa a namorar uma mulher que tem filho e quando eles separam, se essa mulher comprovar na justiça que ele tinha algum elo com o filho dela, ele simplesmente tem que pagar pensão para um filho que não é dele. E não para por aí, não. Eles têm um outro medo também desbloqueado da cabeça deles. Sabe qual que é? Os caras hoje, eles estão com medo de qualquer atitude deles ser confundida com assédio. Eu não tô aqui. Olha só, não é exatamente, é um medo também, a gente não precisa ter problema de falar, não, isso daí eu não quero para minha vida, eu não aceito. Isso já é a consciência do mal, é percepção do mal. Eles já estão percebendo essas coisas, porque antes o homem estava apanhando sem saber nem por que ele estava apanhando. Agora eles estão sabendo que é jogo sujo, que é trapaça. Então, eles já estão tendo percepção da realidade e não querem isso para a sua vida. Não é exatamente que seja medo. Se fosse, não era para ter vergonha de falar, não, eu tenho medo realmente, mas não quero passar por isso. Não aceito. Isso daí me faz mal, é ruim e eu não vou viver nessa constância de medo, de angústia, de não quero para minha vida. Pronto, assim, não precisa ter problema. Mas eu creio que mais que medo é consciência, é percepção e também autopreservação. Direito de defesa sem entrar no jogo de fazer exatamente aquilo que eles querem. Você mostrar que verdadeiramente os homens são muito menos maus, porque você viu aí, às vezes o homem, e eu não defendo o homem que explode, que faz loucura, que faz o que não deve, porque ele destrói a vida dele, destrói a vida da mulher, se tem filhos, destrói também dá argumento para esse povo do mal ainda encher suas estatísticas. Então, assim, eu não defendo o mal que um homem possa fazer, em hipótese alguma, mas o homem explode de uma vez e vai lá e faz uma coisa, pá, vai lá e faz aquilo. A mulher, ela vai fazendo paulatinamente, ela tá junto com o cara, ou muitas vezes, quando ela quer trair, ela tá desejando outro cara e ela tá junto com um, pensando no outro, se oferecendo para outro, já pensando nessa migração, nessa coisa que ela vai fazer. Então ela faz lentamente, ou ela quer se divorciar e aí fica pensando como que ela vai fazer para poder sair bem, sair por cima, sair como uma coitadinha, o outro sair como errado, porque essa validação para as pessoas com a mente distorcida, caráter distorcido, é muito importante, mas também essa condição já mostra um estado mental degradado, destruído. Então, as mulheres tomem muito cuidado, a gente fala as coisas aqui, tome muito cuidado para não entrar nessa condição mental que ela é medonha, é devastadora e vai acabar com a tua própria vida. Você vai passar a viver um inferno todos os dias da sua vida. Pra passar pano pra macho, não. Porque tem sim homem violento, homem que abusa. E pra esses homens, gente, tem as devidas punições e eles têm sim que ser punidos. Mas aqui eu tô falando é da atitude de má fé, de má índole de algumas mulheres. Isso. Você vê como que o tempo inteiro a gente tem de estar justificando o que a gente fala, que a gente não está falando de todas as mulheres, porque existem agulhas no palheiro, existe a mulher virtuosa e Salomão, né, o homem mais sábio do mundo, ele mesmo fala na Bíblia, na palavra de Deus, quem vai achar essa mulher? Essa mulher é como rubis,
pedras preciosas de alto valor. Quem que vai achar essa mulher? Então existem mulheres sábias, mulheres boas, mas a maioria não tem sido assim. Não está dentro dessa condição. E para as mulheres boas, não é que a gente está falando. Agora, quando a carapuça serve, que arde lá no coração, por que será que ardeu no coração? Eu mesma fui pega em diversas situações que eu olho e penso, meu Deus, eu fiz isso, eu não deveria ter feito. Só que eu olho, reconheço e eu tenho uma condição de me arrepender e de mudar, que é algo que foi quebrado no coração das mulheres. Parece que é um crime elas reconhecerem que estão erradas e se arrependerem e serem transformadas. Aí a gente tem de ficar assim, eu não estou falando dos homens maus, a gente tem de ficar se justificando para diminuir o impacto do ataque da maioria das mulheres com a mente distorcida que vem para cima. Precisa ser falado, sabe por quê? Porque por causa de uma ou outra, eles acabam assim, generalizando, criando esse bloqueio e não querendo mais se relacionar com ninguém. Por que que os homens estão... Essa é a situação real. As duas, né, a Sara Sheva e a Marcela Malvá, mostram a situação real. Eu fiz uma pesquisa rápida no ChatGPT e perguntei lá no ChatGPT, de acordo com os dados de tal ano a tal ano e de acordo com o IPEA, que diz que os percentuais de violência doméstica por parceiro íntimo são tais, dê para mim os dados oficiais em números reais, em percentual de homens e mulheres mortos dentro de suas casas por seus parceiros íntimos. Eu acho que eu enrolei todinha minha fala aqui, mas perdão aí. Aí o ChatGPT me deu a resposta assim, considerando que 92% dos homens morrem por homicídios e 11% dentro de suas casas, segundo IPEA, assim, DataSUS, mapa da violência, isso soma um percentual de 10 a 12% de homicídios no país, 10 a 12%. Mulheres na mesma situação, considerando que elas são 8% dos homicídios de todo o país e 30% de violência doméstica dentro de casa, perpassam um total percentual de 2,4% do total de homicídios do país. Então, dentro de casa, por violência doméstica, o homem 10 a 12% do total de homicídios do país e as mulheres 2,4%. Aí eu ainda pedi para ele assim em números absolutos, contando a partir da quantidade de pessoas em números, porque ele me deu em percentuais. Aí ele me deu homens, esses 10 a 12% dá 101.200, que é de 2010 a 2019, né? Esse cálculo. E mulheres, dá 24 mil. Homens, 101.200. Mulheres, 24 mil. Olha os números, a diferença e a verdade das coisas. Nós, enquanto ainda podemos, precisamos falar. Olha, deixa aqui seu comentário. Não saia daqui, gente. Adquira conhecimento, adquira meus livros, leia os 4. Eles são produzidos numa ordem crescente para que você se firme e entenda o poder. Não é só a estrutura, a força, a capacidade, as características do homem. Tudo isso eu tenho nesses livros. Mas é o poder, a base dos livros é o poder, que você entenda que além de uma estrutura, existe uma estrutura de poder na sua figura, em você, que você precisa se despertar para isso e passar a usar esse poder. Esse é o ponto que a gente mais quer chegar. E nos ajude, nos apoie para que a gente possa continuar e, dependendo do que acontecer por causa da lei da misoginia, a gente conseguir se reinventar e conseguir estar por aqui, permanecer. Então, nos ajude, a gente precisa contar com vocês, tem muito material bom aqui no Seja Membro, tem o Apoia-se também, então tem 2 formas de você nos ajudar, vai lá e que Deus multiplique todo o conhecimento que a gente traz aqui no seu coração, te leve para a ação, te leve para você trazer para a sua própria vida e te abençoe pelo poder do nome santo e precioso de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.